Olá, neste vídeo vamos falar sobre o coração. Este órgão tão importante para o nosso corpo e sobre o qual os cientistas atualmente estão descobrindo que ele não é tão somente uma bomba fundamental para o funcionamento do organismo, bombeando o sangue pelas veias, mas um órgão com inteligência e que se comunica com o cérebro. Os cientistas vêm analisando há anos as respostas dadas pelo coração aos comandos do cérebro. Entretanto, estudos recentes apontam que eles estão muito mais conectados do que imaginamos. A comunicação entre os dois é uma via dinâmica de mão dupla e contínua, de modo que cada um dos órgãos exerce influência na função do outro. O que se sabe hoje é que o cérebro, coração e mente estão intrinsecamente conectados. As descobertas atuais indicam que o coração também exerce a função de enviar informações e estímulos de forma constante, ativando ou inibindo diversas áreas cerebrais, segundo as necessidades do organismo. É como se ele também pudesse sentir, pensar e decidir. Essa inter-relação fez com que cardiologistas, neurofisiologistas e neuroanatomistas juntassem forças em uma área de mútuo interesse, iniciando assim a disciplina da neurocardiologia. Dentro dela, pesquisas e observações clínicas revelam ligações importantes entre doenças do cérebro e do coração, como elas se desenvolvem e progridem. Já se sabe, por exemplo, que erros de comunicação entre eles podem resultar em doenças cardíacas, incluindo infartos, morte súbita e problemas no suprimento sanguíneo. Um artigo publicado na revista iScience revela a descoberta de especialistas da Thomas Jefferson University, Estados Unidos, que mapearam pela primeira vez os neurônios de um coração humano e os recriaram em 3D. Assim puderam revelar que o coração tem sua própria rede neuronal, complexa e suficientemente extensa, que pode ser caracterizada como o cérebro do coração. Esse sistema nervoso intrínseco cardíaco, onde se concentram neurotransmissores, proteínas e células de apoio, tem memória de curto e longo prazo e pode operar independentemente do comando do sistema nervoso central. Vale destacar aqui que com essa memória se torna possível que ele aprenda através das experiências. Portanto, o funcionamento do coração é mantido pelo cérebro, através de uma rede de nervos, assim como pelo sistema nervoso intracardíaco, ou seja, aquele contido no próprio coração, que atua para monitorar e corrigir qualquer distúrbio entre estes sistemas. As mensagens por ele transmitidas de forma autônoma, com base em estímulos orgânicos, são recebidas em algumas regiões do cérebro, que ouvem atentamente sua performance. Com base nessa e outras investigações recém-divulgadas, entendemos então que o coração se comunica com o cérebro por 4 vias: neurologicamente, através da transferência de impulsos nervosos, por via bioquímica, por hormônios e neurotransmissores, por via biofísica, através de ondas de pressão, e energeticamente, por meio de interações de campos eletromagnéticos. Como a ciência já descobriu, o nosso mundo físico é feito desses 2 campos de energia, elétrica e magnética. E nos livros de física nos informam que se pudermos mudar um átomo, tanto o seu campo magnético ou energético, mudaremos completamente a estrutura daquele átomo. Atualmente, os estudos científicos têm mostrado que o coração humano é capaz de realizar mudanças tanto no campo elétrico ou magnético, em nossos corpos e em nosso mundo, em resposta à emoção que criamos entre o nosso coração e o cérebro. Uma nova ciência está surgindo nos dizendo: há um campo de energia que salienta todas as realidades físicas. Em 1944, o pai da teoria quântica, Max Planck, identificou esse campo de energia e o chamou de Matrix, explicando que, subjacente a tudo que vemos, nossos corpos inclusive, e em tudo o que vemos ao nosso redor no mundo, há a existência do que deve ser uma mente consciente e inteligente. Edgar Mitchell, antigo astronauta americano, chamou esse campo de mente da natureza. Stephen Hawking, brilhante físico britânico, cosmólogo e matemático, chama de a mente de Deus, e outros chamam de o campo, field. A ciência também está começando a entender que há intensa relação entre o que criamos com o que sentimos e com nossas escolhas conscientes, e que podemos influenciar nosso mundo com tais sentimentos e escolhas, como por exemplo,
relacionamento perfeito, abundância em nossas vidas e a cura dos nossos entes queridos. Esses sentimentos criam os padrões de campos magnético e elétrico em nossos corações, que estão, literalmente, reorganizando as coisas dessa essência quântica, permitindo que o que reivindicamos em nossos corações se manifeste no mundo que nos rodeia. Praticamente, todas as antigas tradições e textos nos lembram que estamos interligados e conectados entre si, desde os monastérios no Egito, no Tibete e na Índia, as tradições andinas na Bolívia e no Peru e as indígenas. Nelas há informações do conhecimento de que o que sentimos no nosso corpo afeta o mundo de alguma forma. Tais tradições e textos revelam que somos que somos partes do nosso mundo, do nosso planeta, do universo e de suas mudanças. A partir dos últimos anos do século passado, dos primeiros anos do século XXI, a ciência tem nos oferecido a razão para a nossa mente lógica fazer tal interligação, conexão, e se dar conta do quanto estamos relacionados com o mundo à nossa volta e como o influenciamos. E honrando tal conexão por intermédio do nosso coração, teremos literalmente o poder de influenciar o que acontece no nosso planeta, qual é a base fundamental que sustenta todas as vidas, também nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Tudo isso é por causa do campo magnético do nosso planeta. O campo magnético do nosso planeta passou a ser foco de intensa atenção a partir do trágico evento terrorista ocorrido em Nova York em 11 de setembro de 2001. Durante aquele período, algo extraordinário foi verificado pelos Estados Unidos através dos seus 2 satélites chamados GOES, Geostationary Operational Environmental Satellite, posicionados respectivamente nos hemisférios sul e norte, cuja função é medir a cada 30 minutos o campo magnético do planeta Terra e enviar tais dados para a base que os opera. Normalmente, tais dados se aliavam numa determinada frequência de medida, até que em 11 de setembro de 2001, cientistas perceberam uma série de leituras medidas totalmente fora dos padrões até então registrados. Desafiados e intrigados por inegáveis fatos, questionaram sobre a razão do que poderia influenciar o campo magnético do nosso planeta, tão visível drasticamente, gerando enormes picos. Como consequência, sobrepuseram tais dados em calendários de meses e dias, e eis que encontraram. Os picos haviam ocorrido exatamente no dia 11 de setembro de 2001, e mais precisamente, que o primeiro pico tinha ocorrido 15 minutos após o primeiro avião ter atingido a primeira torre do World Trade Center. É inegável que, devido à tecnologia e à mídia em geral, os primeiros 15 minutos daquela manhã se fez notícia em todos os 4 cantos do planeta e, consequentemente, a catástrofe acabou unindo os pensamentos e corações de praticamente toda a humanidade. O motivo pelo qual a descoberta feita pelos satélites GOES ser de extrema relevância para os cientistas é porque durante 300 anos a nossa ciência foi baseada em 2 falsas premissas. 1. Que o espaço no universo é vazio. 2. A nossa experiência interior, pensamentos, sentimentos, emoções e crenças não têm efeito sobre o mundo além do nosso corpo. A ciência atual já reconhece que o espaço no universo é repleta de matéria viva e essencial para a vida, agindo como um condutor, e que a nossa experiência interior a influencia. A partir dos estudos sobre os satélites GOES, uma intensa série de análises acerca do assunto passou a ser realizada. Os cientistas passaram a documentar e concluir que o campo magnético produzido pelo coração humano durante certo tipo de emoção vai muito além do nosso corpo material, pois atinge o mundo físico de tal forma que satélites centenas de milhas acima da superfície são capazes de registrar. Atualmente, tais conclusões têm também levado a diversas outras séries de estudos, mostrando que, quando o número de pessoas se reúne num determinado momento e cria um certo tipo de emoção em seus corações, essa emoção pode intencionalmente influenciar o campo magnético que sustenta a vida no planeta Terra. Tal influência é absoluta e se relaciona a toda a nossa volta. Desde a nossa resposta imunológica às alterações do nosso planeta, como os padrões climáticos, os ciclos de guerra e de paz, a nossa capacidade de resolver problemas e as nossas habilidades cognitivas. Todas essas coisas, por mais que se pareçam diferentes, estão interligadas e têm relação direta com a nossa relação com o campo magnético da Terra. Aquele cuja mente opta por sentimentos como apreciação, gratidão,
perdão, zelo e compaixão, ativa coerentemente o coração. Esse é o entendimento das mais antigas tradições. Felizmente, agora a nossa ciência está se rendendo a esse mesmo entendimento e, em consequência, documenta e estuda os efeitos dos nossos corações, que vai além da função de bombardear sangue, pois aquele que opta por sentir tais sentimentos os reflete no planeta e todos se beneficiam dessa experiência. O coração humano passou recentemente a ser documentado e estudado como o órgão mais forte no corpo humano, em termos de geração de força dos campos elétrico e magnético. Essa descoberta é enormemente importante, pois até recentemente considerava-se que a ação eletromagnética acontecia no cérebro. Claro, o cérebro possui esses dois campos de força, mas ele é relativamente fraco, se comparado com o coração, uma vez que este é cerca de 100 vezes mais forte eletricamente e 5.000 vezes mais forte magneticamente. Considerações finais. Podemos concluir que, além de estarmos no mesmo barco, ou seja, no mesmo planeta, estamos interligados muito mais do que pensávamos. Nesses últimos anos aprendemos que dependemos uns dos outros, que as coisas que acontecem de um lado do planeta podem afetar as pessoas do mundo inteiro. Então não podemos pensar e agir como se fôssemos seres especiais e independentes dos demais habitantes desse planeta. Todos, não importa a cor, a nacionalidade, o grau de escolaridade, a beleza física, gênero, riqueza, somos seres humanos que compartilham o mesmo ciclo de vida, nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, pois se tudo o que você fizer vai se acabar, assim você também se findará. Por outro lado, é importante lembrar que temos que desenvolver a nossa individualidade, pois é a partir desse desenvolvimento que alcançaremos o nosso equilíbrio em todas as áreas. É isso que todos buscamos, uma forma de viver mais equilibrada. Precisamos saber usar o tempo de vida que temos para adquirir conhecimento. O conhecimento é vital para o ser humano se distinguir de um simples animal, para se tornar um ser mais evoluído. Estamos numa época crucial para a humanidade, um fim de uma fase e início de outra mais adiantada. Porém, todo fim é marcado por mudanças, transtornos, abalos e sofrimentos. Não será nada agradável essa transição pela qual estamos passando. Em compensação, já existe um conhecimento que traz a definição de tudo e aquele que tiver a felicidade de saber aproveitar o que é ensinado terá todo o amparo e proteção para passar essa transição na qual estamos, de forma segura e serena. Esse conhecimento está contido nos livros Universo em Desencanto de Cultura Racional, que esclarece a formação de todo o universo, formação da Terra, dos animais e vegetais, e revela todos os detalhes do funcionamento do cérebro e do corpo humano. Mas só será capaz de alcançar todas as graças desse conhecimento aquele que não se deixar levar pelo preconceito, ideias erradas, medo, arrogância e orgulho que impedem a pessoa de ter esse livro nas mãos. O mesmo dificulta o entendimento e o desenvolvimento da maior capacidade que o ser humano possuirá, o raciocínio desenvolvido. Por isso, se livre das amarras do preconceito e das interpretações erradas de pessoas que não entenderam esse conhecimento. Siga a sua cabeça, a sua intuição. Conhecimento para pessoas que estão em busca do sentido da vida, que sentem que existe algo melhor do que este mundo que vivemos, também sentem que mudanças estão acontecendo de forma rápida. E traz para todos aqueles que se dedicam ao seu estudo de forma natural o equilíbrio tão sonhado para a sua vida, sem precisar frequentar nenhum lugar, sem orações, sem rituais, comércio de qualquer natureza. Precisa ficar claro que não se trata de algo religioso ou espiritual, porque não é através da religião ou espiritualidade que o ser humano completará a sua evolução. Tudo isso foi necessário no seu tempo. Mas agora chegou a hora da verdade ser revelada. E não é pela religião ou pelo mundo espiritual, será pelo conhecimento do desenvolvimento do raciocínio do ser humano. É a maior obra cultural que a humanidade já recebeu. E está à espera de todos que se dispuserem a saber toda a verdade sobre a origem de todos e do universo. Não perca seu tempo. Para seu próprio bem e de todos, leia esse livro, Universo em Desencanto.
Na descrição do vídeo estão os links utilizados sobre as pesquisas sobre o coração, também para acessar a cultura racional. Também links de vídeos a respeito. Até o próximo vídeo.